Olá, mestres faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais, tudo bem? Sensei Marcelo Silva na área, de novo, finalmente, pelo meu canal oficial, @Sensei Marcelo Silva. Espero que todos estejam muito bem e que vocês aproveitem mais essa live hoje com o meu convidado, Mestre Flávio Beren, que daqui a pouco tá chegando. Aqui, Mestre Flávio tá aqui. Já vou entrar ao vivo, como sempre, pontual. Isso é atitude de mestre. Vamos lá, ele tá chegando. Boa noite, mestre! Salve, salve, peraí. Deixa eu me ajeitar isso aqui para. Opa, agora tá ótimo, mestre. Tá bom. Tô te vendo bem, agora tá bem. Tudo bom, Eu tenho que mestre? tirar, Como eu tenho vai? que tirar esse, eu tenho que fazer uma maquiagem primeiro para tirar esse brilho da careca, né? Mas, Nada, isso é sinal de sabedoria. poxa, poxa. Todo grande monge, todo grande, né, sábio é calmo, mestre. Olha só, Poxa, eu que tô bom. tentando, mas eu Ah, não cheguei aí. Como eu vai o senhor? comecei Tá tudo bem, cedo, mestre? comecei cedo, tudo bem, tudo ótimo, muito bom. Ótimo, mestre. Aliás, mestre, hoje nós temos uma live aí que eu pensei muito em falar, mesmo porque nós estamos num momento meio quente, né? É, Mas como sempre, toda vez que a gente entra em temas polêmicos, quando eu tenho essas ideias, eu sempre penso no senhor, porque eu sei que o senhor conduz, né, muito bem, sem entrar em discussões mais aprofundadas do ponto de vista de polaridade política, enfim. Então a gente vai abrir bem o tema. Acredito que a gente vai até passar por dar uma pincelada, mas nós vamos entrar em questões partidárias, enfim. Né? perfeito, perfeito. Bom, hoje a nossa temática aqui é 3 batidas. O que temos que aprender com a derrota? Vou fazer a introdução, tá bom, mestre? Depois a gente vai Perfeito. dissertando aí, ok? Vamos. Ah, a derrota. Aquela que destrói todo o ego inflado. Toda a possibilidade de ascensão à ilusão do sucesso. A deusa que nos coloca na mais dolorida humanidade. Sim, a vida exige que a gente bata 3, 10, 20, 1000, 1 milhão de vezes enquanto a gente existir. Independente do quanto se treine, se entenda, se a evite, se estude, reze, acredite. Ela simplesmente nos avassala com a sua presença. As nossas entranhas choram silenciosamente ou se tornam, a partir da nossa natureza mais abissal, aquela força descomunal e incontrolável que expõe o pior de se não aceitar o óbvio. Nós perdemos. É a pior perda. E a pior perda é a incapacidade que, em alguns derrotados, de não aceitá-la e atribuir o mal que ela causa a outra pessoa, já que a derrota nos mostra o nosso mal, ou seja, a transferência de toda a nossa incompetência ao outro, como já dizia Freud. A derrota mexe com os nossos complexos mais primordiais. E o recalque é o pior sentimento. Já dizia Jean-Paul Sartre, que a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Mas o que se aprende, afinal, com ela, com a derrota? Já que nos pode trazer o pior de nós mesmos, a derrota, quando aceita, nos humaniza, coloca-nos frente às nossas deficiências e possibilita a transcendência de uma filosofia que até então se coloca como única. Ela derrota as certezas e despolariza a dureza e o engessamento do pensamento. Como diz o provérbio japonês, pouco se aprende com a vitória,
mas muito com a derrota. E o grande general chinês Sun Tzu, que se atribui à arte da guerra. Para cada vitória, sofremos uma derrota. Com vocês, o grande mestre Flávio Bering. E aí, mestre? Cara, como é que eu vou desenvolver esse tema com tantos filósofos e pensadores, né? Mas, enfim, vamos lá. Bom, veja o seguinte. A questão da derrota é curiosa, porque ela é sempre essa é uma imposição de um resultado desfavorável. Quer dizer, então, a interpretação da derrota é sempre mais complexa, porque, como você disse aí, citou nessa sua fala, existem questões básicas de ego, né, vaidade, e principalmente aquela questão, eu não aceito, eu não quero. Bom, é lógico que ninguém quer. Ninguém quer ser derrotado em circunstância alguma. Quer dizer, ninguém entra numa contenda já pensando na derrota. Quer dizer, então, essa derrota, ela geralmente é imposta, se ela é esportiva, ela é imposta pela falta de compromisso ou de habilidades ou de requisitos básicos, sendo treinamento, intensidade, estratégia, fatores como esse, que vão trazer para o indivíduo uma proximidade com a vitória. É curioso que quando você fala em vitória, aí nós temos um quadro interessante que, para mim, é o quadro mais marcante, que é o caso do Bolt, né? Usain Bolt. O corredor, né, mestre? O corredor. Porque o que acontece é o seguinte, para ele não havia possibilidade de derrota, sabe? Não havia possibilidade. Ele alcançou um patamar de tal maneira de performance, de habilidade, de competência e tal, que não admitia a derrota. Mas o fato é o seguinte, chegou o momento em que ele teve que entender que uma derrota maior chegou, que é aquela do tempo. O tempo que consome, o tempo que nos tira possibilidades, habilidades e poderes, né? Poderes esses, principalmente quando se trata de esporte, que são os poderes do físico, da capacidade física de você. Sim. Então, você já não pode se impor aqueles treinamentos intensivos e incríveis para que você possa manter o grau de performance gigantesco. Então, essa questão é uma questão interessante, porque você abrange dois lados. Primeiro é aquele indivíduo que já entra na competição com a convicção absoluta, porque ele já vem com performances anteriores positivas, ele entra com aquela absoluta convicção de que ele vai vencer. Em havendo derrota, certamente, do seu ponto de vista psicológico, haverá um choque muito grande, um impacto muito forte. Consequentemente, esse indivíduo vai ter que fazer um trabalho de reabilitação emocional para que ele possa voltar a competir na mesma patamar que ele competia antes. Então, a imposição da derrota, e é curioso que quando você vê no esporte, você olha para o segundo colocado, que é o primeiro perdedor, né? Então, esse segundo colocado é aquele indivíduo que olha, sabe como quem diz, por quê? O que aconteceu? Quer dizer, o que aconteceu? E muitas vezes a pessoa olha para o seu oponente que lhe venceu, dizendo o seguinte, poxa vida, não é possível uma coisa dessa. Olhe para si, olhe para o seu interior. Veja onde foi que você errou. E você vai conquistar aí, com certeza, a maior vitória da sua vida, que é aquela de conseguir superar-se. Quer dizer, é o que eu acredito que esse seja o ponto mais importante de toda a estratégia da competição. Porque, veja bem, a pior derrota é aquela para si próprio, né? Quando você entra no campo de batalha derrotado, porque você derrotou-se anteriormente, quer dizer, este fator é um fator crítico e que pode fazer com que você nunca mais se reabilite. Quer dizer, tanto que há muitos anos atrás, eu me recordo, o grande mestre João Alberto Barreto foi convidado para ser psicólogo de uma equipe de futebol no
Janeiro, o Fluminense, mas isso há muito tempo, década de 60 ou 70, uma coisa assim. Quer dizer, houve uma interpretação por parte vamos dizer, dos dirigentes do clube de que havia necessidade de um trabalho de um psicólogo, que era exatamente para fazer uma avaliação e poder direcionar os indivíduos na convicção de que superar, em primeira instância, está superar adversários, em primeira instância, é superar-se. Então, é aquela história da... Veja, uma derrota simples. Um jogador de futebol com muita habilidade joga uma bola entre as pernas do outro e o outro lhe dá uma bordoada. Por quê? Porque ali foi uma derrota de vergonha, ele sentiu-se envergonhado. E isto transborda aí uma coisa muito séria, que é o seguinte, que maneira ele encontrou para revidar ou para superar aquilo, foi agredindo o próximo. Então, essa é uma questão extremamente sensível e de muita profundidade no que tange à avaliação, análise comportamental das pessoas. Então, eu vejo a questão o seguinte, em primeiro lugar, volte para dentro de você mesmo. Se você está capacitado fisicamente, estrategicamente, quer dizer, na medida em que você consegue ter equilíbrio, você certamente disputará com muito mais consistência. Quer dizer, e não estará tão sujeito à derrota como se você já entrasse a priori com a cabeça baixa. É aquela questão da postura. Sabe? A questão da pessoa ter uma postura correta. Muitas vezes, eu me lembro do meu filho Marcelo, ele, uma das competições, uma ou duas competições dele, ele aproximou-se do adversário, tocou a mão e disse para o filho, boa sorte. Sabe? Aquilo ali podia ser interpretado de várias maneiras. Podia ser um gesto de um grande guerreiro. Mas, na verdade, aquilo foi uma intimidação emocional. Sabe, boa sorte, eu preciso de boa sorte, precisa muito para lutar comigo, precisa ter muito boa sorte. Que eu vou passar sabe? o carro em você. Que eu vou passar o carro em você. Então as interpretações são variadas. Então, mas ele fazia isso como um gesto realmente de respeito ao adversário. Sim, sim, Mas, cordialidade, fundo, né? Que tem cordialidade. que ter. Mas, no fundo, tinha um aspecto de superioridade, né? Em que ele se impunha frente àquele adversário. Então, veja bem, quantas interpretações nós estamos descrevendo aqui e quantas formas a gente pode avaliar esse tema que é tão abrangente e, de um lado, muitíssimo, enormemente sensível. Mestre, eu tenho uma questão aqui que, assim, como você sabe, eu sou analista junguiano e o que eu vejo aqui na clínica quando eu estou atuando como terapeuta, como analista, é justamente a questão da perda, que às vezes não é só uma perda do ponto de vista material. Poxa, o cara perdeu o trabalho, entrou num processo depressivo, está angustiado, ou perdeu um dinheiro na bolsa de valores, ou perdeu um relacionamento, se desfez um casamento, mas o que eu percebo, assim, e é uma coisa muito corriqueira, muito recorrente, é que em algum momento, né, e isso a gente encontra muito nas artes marciais, na luta, principalmente na competição, que uma pessoa que está bem treinada, que domina, né, com muita habilidade as técnicas, ela chega num patamar de uma tal soberba, vamos dizer assim. Eu acho que isso se ouviu de monte já na história de vida do senhor. Eu vi algumas vezes, né? Principalmente o jiu-jitsu, que foi, naquela época, e ainda é hoje, virou um esporte altamente competitivo, né? Altamente competitivo. E o que me atravessou agora com a fala do senhor foi que quando eu assisti as primeiras versões do UFC, a linguagem, né, que eu tinha do jiu-jitsu, a percepção é que o jiu-jitsu era imbatível. Era imbatível. Mas eu tive a percepção lá naquela época que no primeiro UFC, que o Royce ganhou com muita facilidade, o segundo ele teve já uma certa dificuldade, e o terceiro ele saiu com o maxilar quebrado, se eu
não me engano, ele foi Isso mesmo. substituído porque não aguentou ir para a final. Não foi? Então eu queria que o senhor, dentro dessa visão e a experiência que o senhor teve ao longo de tantos anos de jiu-jitsu, quando que é que essa soberba afeta e por que, dentro dessa experiência do jiu-jitsu, afeta tanto a cabeça das pessoas? Pela experiência que o senhor teve. Entendeu a minha Uhum. pergunta? Claro, claro. Veja bem, inclusive essa questão do UFC no princípio, o propósito do UFC era exatamente provar a eficácia do jiu-jitsu face a adversários de outras formas de luta, né? Sim, Vamos chamar de artes marciais, mas outras formas de sim, luta. sim. Houveram episódios até do sujeito entrar com uma luva de boxe numa das mãos só. Sim, isso é Então, aquela bizarrice que tinha. exato. Então, o que acontece é o seguinte: o elemento primordial daquilo ali foi exatamente a surpresa. Quer dizer, um sujeito bem mais fraco fisicamente, sabe? Vestindo um kimono, o que não era previsto, porque todos estavam de roupa esportiva, né? Ou de sunga, enfim. Então, aí as pessoas imaginam o seguinte: o que é isso? O que vem daí? E com muita habilidade, muito treinamento, com pessoas que o rodeavam com muita competência, principalmente o pai dele, o Hélio Gracie. Então, ele superou com relativa facilidade. E já no segundo para o terceiro, o que havia é o seguinte: todos buscavam saber do que se tratava. Houve até um episódio que eu me recordo, chegou aqui em São Paulo, uma pessoa me procurou na academia, né, na minha academia, me procurou e disse o seguinte: olha, tem um lutador que vai no UFC, ele queria fazer aulas particulares com você, um americano, aulas particulares com você, para entender do que se trata, como é isso e tudo mais. Eu disse: olha, não vou dar, me recuso. Mas me recusa por quê? Por que não? Porque eu não vou expor um lutador de jiu-jitsu, sabe, como é o caso do Royce, a enfrentar um sujeito que tem o mesmo conhecimento que ele. Sabe? Então, é uma questão de lealdade à Sim, instituição. sim, Sabe? sim, sim, perfeito. Então, aí eu me recusei, mas logo em seguida eles começaram a descortinar e viram um mundo inteiramente novo. Consequentemente, o que ocorreu foi o seguinte: essa postura no início, você repara o seguinte: quando o Royce entrava no ringue, ele entrava com uma trupe, né? Sim, Entourage, aquela entourage que vinha as pessoas no ombro dos outros, do outro e sim, tal. E o que ocorre é o seguinte: isto era, levando sob o ponto de vista da emoção, era de alto impacto, porque diz o sim, seguinte: poxa vida, aquilo é uma corrente. Quer dizer, ali eu estou enfrentando 5, 6 lutadores, sendo que um é um gênio, que era o Hélio Gracie, né? sim. Então, até que o senhor entendesse que aquilo fazia parte de uma entourage exatamente, mais do ponto de vista do espetáculo, provavelmente dito. Sim, 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 Né? sim. Então, depois passou-se a usar, inclusive, isso durante muito tempo. Já hoje é um pouco diferente, porque né, os lutadores vêm cercados por seguranças e tal. Enfim, já é uma situação diferenciada. Outra, completamente Então, realidade diferente. realidade diferente. Então, o que ocorre é que, naquele momento primeiro, o objetivo era isso, porque o jiu-jitsu, para se impor no mundo inteiro, esse jiu-jitsu Gracie, sabe, que passou a chamar-se brasileiro, esse jiu-jitsu é uma questão ele, para se impor, ele tinha que ter uma exposição de uma maneira absoluta. Quer dizer, e eu me recordo, logo no primeiro e no segundo, o mundo inteiro tomou conhecimento. A explosão foi enorme. Agora, veja bem, Foi um aquele assombro, né, sujeito, mestre? Foi um um assombro. assombro, um assombro. Né? Então, eu me recordo no exterior, as pessoas falavam só nisso. Todos se baseavam naquilo, todo mundo queria, de algum momento, fazendo qualquer que fosse a arte marcial, queria ter uma experiência, uma vivência dentro do jiu-jitsu. Bom, mas aí vamos voltar para o tema lá, que é justamente a questão da vitória e da derrota. Sim. Quer dizer, a primeira vitória do Royce foi tão flagrante, tão maravilhosa, que justamente causou essa sensação mundial. Poxa, o que é isso? Como isso pode ser?
Então, e as pessoas derrotadas, no princípio, o sujeito que entrou ali, talvez alguns ficaram, os outros até desapareceram. Por quê? Porque Sim. aqueles que desapareceram é o seguinte: poxa, eu não consigo enfrentar isso. Aqueles outros que ficaram eram exatamente aqueles guerreiros aguerridos que dizem assim, eu vou continuar, eu tenho que chegar lá, sabe? Então, essas pessoas continuaram e fizeram sucesso durante muitos anos. Então Aprenderam você vê, jiu-jitsu, digo de passagem, né? aprender Quer dizer, exatamente, foram todos para, né, fizeram. aprender o jiu-jitsu. Isso que foi mais Exatamente, significativo, né? Mais sensacional. exatamente. E mais ainda, que é o seguinte, é aquele negócio, eu fui derrotado por algo especial, que eu não conhecia, nunca havia ouvido falar, mas eu preciso aprender isto para que eu possa enfrentar em igualdade de condições. Então, isso, veja bem, o que a derrota provocou no mundo inteiro, que todas as pessoas de outras artes marciais questionavam o seguinte: se é tão superior, o que eu preciso saber para que eu não possa, não seja subjugado? Então, essa questão é uma questão delicada e sensível, porque o que ocorre é o seguinte: aqueles que foram derrotados e que não conseguiram se reerguer, esses acabaram, desapareceram e foram para outros caminhos. Então, agora, essa superação, quer dizer, a derrota naquele momento, foi um descortinho. É o seguinte, cara, eu descobri alguma coisa especial. Então, eu fui derrotado por algo que eu não conhecia, vou conhecer e vou enfrentar. E assim fizeram e tiveram sucesso. Alguns daquele primórdio, né, do UFC. Então, a derrota, muitas vezes, quer dizer, a grande maioria das vezes, ela estimula, ela te provoca, ela te incentiva, ela te, né, puxa pelos seus brilhos. Quer dizer, eu não posso ser derrotado. Sabe? Eu me recordo uma derrota que eu tive em jiu-jitsu, dentro da Academia Gracie. Tá? Eu fui servir o Exército, fiquei 8 meses fora, pouco indo na academia, eu quase não ia, porque não dava tempo. Eu acordava às 4 horas da manhã e saía do quartel às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, para ir dormir rápido para acordar 4 horas da Sim. manhã de novo. Então, o que aconteceu é o seguinte, não dava para treinar. Quando eu voltei, quando eu terminei lá o meu serviço no Exército, eu fui voltar a treinar e fui facilmente derrotado por um camarada que eu ganhava dele. Então, ali eu tinha duas opções. É o seguinte, acabou, eu não tenho mais condição, sabe? Quer dizer, esse tempo ausente me liquidou. Mas aí, aquele negócio, o que você tem dentro de você que é positivo? E outra, quem está ao seu lado que vai lhe erguer junto, vai lhe ajudar a estender a mão? Foi o que aconteceu com o meu professor, que disse, poxa vida, isso não pode acontecer, vamos trabalhar. Vamos trabalhar e depois eu consegui superar novamente, não como vingança, nem revanche, era apenas aconteceu novamente e o resultado foi positivo. Então, eu aprendi uma lição de superação. Quer dizer, foi uma derrota que me estimulou enormemente, de uma certa forma, com auxílio, isso é importante dizer, não fui sozinho, com Sim, auxílio, sim, eu sim, fui, eu sim. fui na busca, não de superar aquele indivíduo, mas me superar aquele momento crítico que eu estava. Senão, sabe, meu amor próprio já teria sido derrotado completamente. Então, o resultado disso é que o aspecto da vitória ou da derrota, para o rapaz que me venceu, para ele chegou a ficar surpreso, como é que eu consegui? Mas ele tinha continuado a treinar, continuava treinando com intensidade e a minha ausência estragou. Então, e a condição física, meu tempo, aquelas coisas, o timing certo das coisas, a precisão dos movimentos, quer dizer, tudo estava ainda inserido dentro do meu conhecimento. Mas isso é um fato curioso. Sabe? O conhecimento é uma coisa. A utilização desse conhecimento é preciso estar em atividade. É preciso Sim, estar em sim, movimento sim, constante, senão você, né? Então você perde os seus momentos, o seu tempo, a sua oportunidade. sim, Enfim, então a questão, por exemplo, o que faz com que a pessoa seja sacudida por uma perspectiva de derrota? Exemplo, tinha um aluno meu num campeonato,
ganhou todas as lutas até chegar à final. Ele ia lutar a final. Quando eu observei, ele estava conversando com um outro rapaz, que era amigo dele, mas era de outra academia, de cuja academia o adversário dele pertencia. Essa conversa, o outro rapaz disse assim, olha, começou a dizer para ele o que ele não deveria fazer, porque o outro era muito bom em determinados pontos. Ele entrou derrotado. Porque você não precisa saber de nada, sabe? Não importa o que o outro faça, importa o que você é capaz de fazer. Então ele ficou preocupado. E eu mesmo perdi uma final de judô, isso pelos idos lá de 60. Eu fui numa final de judô. Quando eu fui entrar na área de luta, um aluno da minha academia chegou para mim e disse, olha, cuidado, porque o sujeito joga muito bem de ultimata de canhota. Eu entrei pronto para tomar o ultimato de canhota. Tomei. Sabe, porque ele direcionou minha cabeça para o ponto positivo do outro, e não ao meu ponto positivo. Sim, sim. Sabe? Então... É engraçado quando o senhor fala, né, mestre? É muito interessante, não é nem engraçado, é muito interessante como que é a nossa dinâmica, inclusive do ponto de vista que é tão preponderante, principalmente dentro das artes marciais, que é a questão emocional mesmo, né? Então, é por isso que a arte marcial a gente tem que treinar a vida inteira, porque sempre, durante a vida que a gente vai aprendendo, né, com isso. Por isso que eu coloquei a questão da soberba, né? Acho que a soberba é um grande inimigo desse processo, que inclusive de você ter uma certa capacidade de deixar passar as informações que não te interessam, né? Não só do ponto de vista competitivo. Você deu um exemplo pessoal genial, né? Quer dizer, eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu deixei-me levar por um comentário que provavelmente não teve nenhuma maldade do seu aluno, do seu amigo, mas que abalou, né? É interessante isso, né? Eu achei muito interessante, muito pertinente isso. Pois é, porque aí esses aspectos são aspectos que prevalecem. Agora vamos transportar isso para a vida profissional e em uma outra atividade qualquer. Se você é um médico, cirurgião, e você tem dúvida do que você vai fazer, não faça. Não faça. Está derrotado. Sabe? Então, inclusive, já passaram vários filmes que abordaram situações como essa. Então, eu conheci um médico que era um sucesso, isso nos anos 60 na Academia Grega, em que ele perdeu 2 pacientes na mesa de cirurgia, e aquilo o abalou, ele ficou abaladíssimo, sabe? Foi uma derrota brutal. Derrota tão brutal, porque tinham 2 aspectos aí graves. O primeiro foi a derrota para a sua competência, e o segundo foi perder a vida, né, de 2 pessoas. Quer dizer, então, como é que isso pode ser avaliado e interpretado? Ou a pessoa, nessa altura, ela se recolhe, e o que se recolher, ao invés de se recolher para afundar no poço, erguer a cabeça, analisar, estudar mais, aprofundar-se, para que isso jamais venha a ocorrer de novo. Isso na vida profissional, seja ela em que ramo de atividade for. Você perdeu uma causa como advogado, então não abaixa a crista, sabe? Vai buscar mais recursos, mais conhecimento, para que você possa, na próxima vez, você ter mais lastro para poder fazer um trabalho que ajude o seu cliente. E assim é. Então, no que tange a questão da arte marcial, do jiu-jitsu, por exemplo, existe um aspecto que é o seguinte, é aquela história de você... Eu não quero perder, mas está certo, você não deve querer perder. Tá? Agora, à medida em que você entrou na competição ou entrou no treino, imagine que existem sempre 2 versões, vitória ou derrota. Então, não existe outra. Então, quando você tem... Só isso, né, velho? São 2 questões muito simples. É a vitória ou a derrota e acabou. Não tem outra opção. Não tem. Aí entra aquela história da vaidade, do ego, em que você, por exemplo, com um adversário encaixou um golpe em você.
e você quer resistir àquele golpe, você não quer aceitar a derrota. Tá? Então, o que ocorre? Você vai ter sequelas. Alguma coisa vai ocorrer. Então, principalmente no que tange a parte das articulações, que são o ponto mais crítico. Por exemplo, apertar o estrangulamento, você dorme, acabou, acorda e já está derrotado, pronto. Mas esse não deixa sequela, mas deixa sequela, sim, uma chave de braço, uma chave de pé, um joelho, o que Sim, seja. sim, sim, Então, esse sim. deixa sequela. Então, logo no início, quando se citou os três tapinhas, esses três tapinhas foi uma instituição criada, num dado momento, para que as pessoas tenham o equilíbrio de saber parar no momento certo. E isso você transporta para a vida e te auxilia enormemente. Não é que você esteja sendo derrotado na vida, mas às vezes você está indo longe demais e isso pode precipitar um reverso para você e, consequentemente, te trazer para uma perda significativa. E tem um outro aspecto, me permita, mestre, que tem o aspecto de quem também está em uma certa vantagem. Então, pegando esse exemplo que o senhor falou, Uhum. se, por exemplo, numa situação lá de... A gente está treinando, rolando lá, né? Fazendo o nosso treino. E eu estou encaixado numa posição, num armlock, por exemplo, né? Eu também tenho que ter, acima de tudo, o cuidado de não extrapolar o limite da resistência do outro. Né? Então, eu penso comigo, né? Eu estou com o armlock encaixado, né? Se eu puxar e ele tentar não bater, resistir, e eu continuar, eu posso machucar o braço dele. Né? Quer dizer, eu também tenho que ter uma certa Exatamente. perspectiva e uma habilidade para sentir o limite dele, mesmo eu estando em vantagem. Não é, mestre? Exatamente. Vou dar um exemplo disso aí, um exemplo real. Ocorreu com o João Alberto Barreto, na década de 60, se não me engano, foi logo 61, por aí, 62. O João Alberto fez uma série de lutas, era na época chamado Vale Tudo, num programa que tinha na televisão no Rio de Janeiro, chamado Heróis do Ringue. Oh, Esses Heróis do Ringue, famosíssimo. famoso, Eu né? assistia com meu pai. Eu não, porque eu não era nascido nessa época, mas meu pai falava Meu demais pai desse. falava disso, né? Então, os Heróis do É. Ringue, o João Alberto superava todos os seus adversários. Teve o último adversário, é um sujeito muito forte, e o João Alberto não gostava de bater. Bater, que eu digo, para aplicar golpes, né? Pontapé, soco, esse Soco, essas negócio coisas. todo. Aham. Não, ele dava de mão aberta, sabe, para tirar um pouco de concentração e depois utilizava os recursos que o juiz lhe dava. Então, o que acontecia? Ele é muito competente nisso e venceu todas as lutas, todas elas por finalização. Então, imagina, 32 combates em 32 segundas-feiras seguidas. Isso é um Nossa, fenômeno, né? É um fenômeno. nossa Senhora. E, Hoje é e, na, inimaginável uma coisa dessa. e na Ninguém aguenta terça-feira eu estava vencer. na academia dando aula. Mas teve a última luta dele, ele encaixou uma chave de braço, né? De uma maneira, uma chave de braço pelas costas, ele estava debruçado assim nas cordas do ringue. Tá? Eu me lembro que eu estava de frente ali. E ele encaixou e avisou para o camarada, olha, você vai bater? E o camarada disse, não vou bater nada, não estou sentindo nada. Aí ele chamou o árbitro e disse, olha, está encaixado, vai quebrar. Não vai quebrar, vai desarticular, né? Porque não quebra, Sim, mas sim. vai desarticular. Usa-se o termo quebrar, mas enfim. E aí o árbitro perguntou para o adversário, aí, você vai parar? Não, não quero parar. O Roberto apertou um pouquinho mais e estalou. Quer dizer, aquilo aí ficou feio, porque o braço torto, aquele negócio todo, Sim, sim. desarticulou, né? A articulação do cotovelo. Então, o que aconteceu foi o seguinte, tanto que a partir desse momento foi proibido. Saiu do ar e foi proibido porque considerou-se de alta violência. Sim. Ao contrário, quer dizer, não houve violência. Quer dizer, houve foi a incapacidade do adversário que ele já estava definido. Se estava no limite, estava definido, mas ele achava que podia levar adiante. Então, você vê o que causa vitória dessa, porque, na verdade, aí tem que consagrar o profissional que ganhou, e quanto isso repercutiu
a partir do Sim, momento em que a derrota foi estampada na televisão, né? sim, E sim. com uma situação feia, né? Porque é uma coisa estranha para caramba. Ora, então, Aconteceu a mesma coisa com Renzo Grace. o Renzo, Renzo não foi, Grace mestre? já Isso, mesma foi coisa, né? contra É. um Que japonês, ele resistiu também. exatamente. Não Isso. vou, não, Acho que foi não vou foi com o bater. Sakuraba, não? Se não, é, Eu não fosse sei, não lembro. eu acho que fosse agora, talvez, não me lembro Foi o também. Sakuraba, né? Mas foi exatamente a mesma coisa, sabe? Então, tá certo que isso é uma bravura, sabe? O cara naquela tensão da luta, não, eu não quero bater, não quero bater, não quero bater. Mas existem situações em que você não tem outra forma. Ou você pede para parar, ou vai sofrer consequências. Consequência é essa que, por exemplo, desarticulação, porque desarticular, né, um braço, isso causa danos que podem Nunca vai ser o depois. mesmo. Nunca vai Nunca vai ser o ser o mesmo. mesmo. Por mais que você Nunca tenha vai um ser o profissional mesmo. competente e tudo mais. Sim, sim. Então, veja Nunca vai bem, ser. então, mas é uma coisa que está dentro do íntimo de cada um. Sabe? Eu não posso bater no meu peito e dizer para Deus, eu tive a bravura de resistir. Não, não é bem assim, sabe? Aí eu penso o seguinte, eu não fui capaz de entender que eu estava derrotado. Tá? Então, eu me preservo e vou buscar depois uma revanche, e aí eu vou mostrar a minha competência. Aliás, o senhor tem Agora, uma isso, frase genial que eu sempre falo, né? por Quando favor. falo, tem uma frase, o que eu fiz para estar nessa situação, né, mestre? Exatamente. Exatamente. Por que eu estou nessa situação? Onde eu errei que eu Onde é que eu me errei? enfiei nesse buraco aqui, né? Exatamente. E isso é a grande realidade, né? Porque a gente não quer reconhecer. A gente fica olhando ao redor e diz assim, poxa, não, sabe, não, eu sou melhor. Mas se você é melhor, por que não ganhou? Então, naquele momento, você não foi melhor. Então, quando se enfatizou durante tantos anos, o jiu-jitsu é a melhor arte marcial do mundo, esse negócio todo, os lutadores de jiu-jitsu eram extremamente competentes, porque era um sistema de treinamento de tal intensidade e para o desconhecimento dos outros, Sim, sim, perfeito. sabe? Quando o sujeito conseguiu alcançar um determinado patamar de conhecimento, as coisas começaram a tomar outro rumo. Mudou Hoje, tudo. Uhum. hoje o MMA é uma luta de igualdades, Exatamente, mestre. sabe? Exatamente. Então, É tá. tão importante vir do senhor uma clareza dessa, porque pouca gente mergulha e sabe da história, né? Então, por isso Uhum. que para nós aqui é um deleite estar sempre escutando o senhor, porque o senhor viveu toda a transformação e viu todas as etapas, vamos dizer assim, ou né, o desenvolvimento desde a sua gênese, né? Desde o nascimento ali do que a É gente verdade. conhece hoje como MMA, né? Então, É, o que o senhor está falando, que antigamente tinha um contexto onde existia o jiu-jitsu, ele era prevalente, né? Ele tinha uma prevalência em cima dos outras artes, porque as outras artes não entendiam o que era o jiu-jitsu, não é? exatamente. Exatamente. Depois, muitos lutadores, né? Vamos chamar assim os lutadores, que passaram a treinar jiu-jitsu, começou a ter uma equivalência de forças, né? E até uma Exato. questão que envolve uma condição de igualdade, como o senhor muito bem colocou. Falando desse termo, né? Quer dizer, nos primórdios, né? O jiu-jitsu tinha, na verdade, uma vantagem gigantesca em termos de conhecimento técnico em relação às outras Exatamente. artes marciais, né, mestre? O fato é esse, né? Exatamente. Esse era o fato. Tanto que as pessoas que vinham para fazer desafios aos lutadores de jiu-jitsu, a expectativa deles sempre era o seguinte: eu tenho que encontrar um caminho para derrotá-lo, porque até então não havia caminho. Então, algumas derrotas que ocorreram de lutadores de jiu-jitsu foram coisas eventuais. Estou falando nos Sim, naquela primórdios. época, né, mestre? É. Uhum. Então foram coisas eventuais, não foram coisas consistentes, porque Sim. o outro tinha poderes ou capacidade de superar. Não, não era bem Sim. assim. O fato é que foi uma eventualidade. Um soco que encaixou, Sim, sabe? que Uma nocauteou. projeção que bateu quando gateou. Então, ah, mas aí voltando à vitória e à derrota, principalmente a questão do bater, né? Bater, que é um termo que a gente
sempre usa, né? Bater. Bater não é simplesmente você dar 3 tapinhas, porque às vezes você está treinando com alguém e dá os tapinhas na tua perna, por exemplo. E o outro pode não perceber que você pediu para parar. Pode ser fatal. Então, é uma outra forma de você educar e orientar o praticante, é o seguinte: faça com evidência. Explicite isso de tal maneira que todos possam Oi! ter. Né? Opa! Ai! Exatamente. Deu! Deu, Né? exatamente. Sim. E que isso passou. Agora, existe uma consciência, mas ainda assim, eu próprio machuquei o meu cotovelo, porque, sabe, eu achava que eu saía de chave de braço com facilidade. Então, na década de 60, não treino de amigo, amigo. Ele vai pegar no braço e eu vou sair. Não saí. Meu tempo estava errado. Sim. Aí eu aprendi Sim. o seguinte, olha, o melhor que você seja, não deixe estar próximo do fim para dizer que você é capaz de sair. Aí entra aquela Nossa, grande história. repete isso, gostei. Como que é, Messi? Repete essa frase. Que essa vai ficar para os anais aqui dessa. Espera um pouquinho. Como que é? Não sei se eu repito exatamente igual, mas se você está próximo, não acredite na. Como é que, como é que eu falei, bicho? Agora me deu um branco, porque sai espontaneamente, mas enfim. Alguma coisa não deixa. Essas são as melhores, a espontaneidade. Não deixe chegar Não próximo deixa do chegar no fim. Teve limite. Não deixa chegar próximo do fim, no exatamente. limite. Quer dizer, sabe, Né? no limite. Eu estou no limite. Não, eu agora posso sair. Tanto que, uma coisa que eu condeno é a pessoa enfatizar como é que eu saio, vou ensinar uma técnica de sair de uma posição de triângulo, chave de braço. Meu caro, não ensine técnica, porque se ela estiver bem Encaixada não tem encaixada, não vai como. sair, não tem sair. Não vai Então, sair. o que você diz é o seguinte: como é que eu previno meu desenrolar da minha luta, de maneira que eu não entre naquela situação, eu não esteja sujeito àquilo. Depois de encaixado, não sai. Teve até um episódio de uma vez, um camarada lá na Bélgica, e logo que eu comecei o seminário, veio um sujeito falar comigo: jiu-jitsu, tal, eu tenho muita vontade de conhecer, tal, porque eu sou muito amigo do Emelianenko Fedor. Não, Emelianenko não é esse é zero, o nome é Fedor, Sim, que sim. era um Nossa, um grande grande lutador, um lutador, russo, né? lutador. Era um russo, né? E Nossa, foi campeão do russo, um cara UFC, inclusive, né? fortíssimo. Foi. Então, o que acontece? Durante o seminário, um momento eu abri para questões e ele me disse: como é que eu saio de um triângulo? Eu disse: meu filho, pergunte ao Fedor. Ele tinha acabado de perder para o Verdun num triângulo. Sabe? Sim. Pergunte ao Fedor. Sabe, você não é amigo dele? Aí ele ficou meio sem graça e tal. Eu disse: meu filho, não sai. Não sai, tanto não saiu que estava lá, perdeu e acabou. Então, o fato é assim, está encaixado, não é por aí. Então, vamos buscar um entendimento. Tá? Quer dizer, para pedir para parar, não é vergonhoso. Agora, o que é triste é você permitir-se chegar lá. Muito mais do que você... Né? A ideia sempre será aquela: eu estou bem o suficiente para estar lá? Sabe? Eu sou capaz, eu estou bem lastreado por todas as coisas fundamentais: um bom treinamento, uma boa estratégia, sabe? Uma boa forma física, vários aspectos, meu psicológico tá bom. Então, pronto. Então, é esse o caminho. O senhor falando assim tão evidente que quando a gente coloca essas questões na frente, muda completamente a conotação da prática. Quer dizer, a gente, quando o senhor, exatamente esse trecho que o senhor está falando, né? Quando eu coloco né? Quando eu coloco a minha condição primeiro e tenho o cuidado de olhar com uma certa clareza para mim mesmo, o ganhar ou perder vira um mero detalhe, né? Pronto, exatamente. É exatamente isso. Né, Messi? Vira um mero Exatamente. detalhe, porque você começa a estar preocupado com a sua condição e não tanto com o resultado. Isso é Exato. maestria, né? Isso é mais. Todos E os aí, grandes mestres falam sobre isso, né? É temos maestria, quer dizer, eu não estou preocupado com o resultado, mas eu estou preocupado com a minha atitude a minha que vida. pode me levar a um resultado X ou Y, né?
Exatamente. E quando, com o passar do tempo, quer dizer, sabe, não adianta você ficar com aquela glória olhando para as medalhas que você tem no seu quarto, ou para os cinturões que Perfeito. você tem, achando que você é um eterno vencedor. Você foi um vencedor, quer dizer, vencedor que eu digo na luta, naquele tipo de competição. Quer dizer, o fato de você ter saído, vencido o seu tempo útil, né, para continuar naquilo. Quer dizer, você simplesmente fará referências ao seu sucesso com o sentido de saber informar e orientar outras pessoas qual seria a conduta para você poder chegar àquele patamar. Veja bem, isso aí é muito sério porque você está, você está encarando, entre aspas, uma outra derrota, o tempo. Nossa, O tempo, genial. né? O tempo é brutal. É. O tempo é brutal, quer dizer, sabe? Quando eu estou, né, tô com 85, né? Quando eu tinha 60, eu estava treinando com todo o meu pessoal lá para disputar um campeonato, sabe? Uma certa ousadia da minha parte, quer dizer, sabe? Mas eu tinha vontade, eu estava muita vibração, eu estava bem fisicamente, emocionalmente, tudo mais. E não disputei porque numa aula que eu estava dando para um aluno novo, eu estava comentando com ele o que ele deveria fazer, tá? Tomar cuidado, principalmente quando ele estivesse se movimentando com outras pessoas, tal. Porque, por exemplo, um puxão de braço, ele puxou meu braço. Eu já tinha uma lesão no ombro. Puxa. Aquele momento agravou a lesão brutalmente. Eu não pude competir, faltavam 15 dias para a competição. Eu não pude ir para a competição. E, e aí eu me frustrei, porque depois de tanta preparação, tanto entusiasmo e tudo mais. Mas eu entendi num dado momento, eu olhei para dentro de mim e disse o seguinte: meu caro, 60 anos, filhinho, sabe? Você está sujeito a qualquer coisa, sabe? O seu corpo está castigado. Você começou aos 10, você tem 50 anos de castigo, sabe? Então, certamente você poderia enfrentar um adversário lá que estivesse também com situação semelhante à sua. Mas não é isso que prevalece. O que prevalece é o seguinte: entender que é Exatamente. chegado um momento em que você tem que, sabe, repensar, revisar a sua forma de ser. Então, brincar, hoje em dia é mais brincar, é muito mais Sim. o sentido de autoavaliação. Quer dizer, até onde eu consigo ir no que diz respeito a fazer os movimentos que eu sempre fiz. Aqui já não dá mais, ali não dá mais. Então, isso não é uma derrota, isso é uma vitória, É o porque você contrário, né, mestre? É entendeu. uma Exato, vitória, exatamente. justamente. Né? Justamente. De É a vitória, 85 entendi. anos, ainda dando seminário. Né? É uma Pois é, vitória. e é Eu bom. acho que, eu não sei, se eu estiver errado, o senhor me corrija, mestre. Eu acho que chegar na idade do senhor, com essa mesma vibração, que não é uma vibração do ponto do corpo físico, né? Porque como o senhor Uhum. mesmo É, falou, esse perdeu, né? Esse não é, recupera mais. Mas é uma vibração do ponto de vista espiritual, de uma cosmovisão, de agradecer a exatamente. todo dia. Pô, eu tô com 85 anos, mas eu tô aqui falando da minha experiência de vida para as gerações que estão Uhum. chegando, que são apaixonados pelo Exatamente. jiu-jitsu, né? Como forma de educação, como uma forma de superação, como algo que vai desenvolver todas as potencialidades. Então, assim, é tão genial, é tão magnífico ouvir isso, né? Porque essa que é a essência da arte marcial. Você pode praticar Exato. até o último dia da sua vida, mas Exatamente. você tem que ter Exatamente. uma cosmovisão e um aprofundamento do que a filosofia representa dentro das artes marciais, que é entender como funcionam os fluxos da vida, as fases, os momentos, as vitórias e as derrotas, e sempre está transcendendo tudo isso, né, mestre? Marcelo, outro dia, eu acho que eu fiz uma live em que a pessoa perguntou: você costuma dizer que, como é que se diz, que você dorme pensando em jiu-jitsu e acorda pensando em jiu-jitsu? Não, eu não só durmo, eu sonho. Então, o fato é, Que eu chego a legal. sonhar que eu estou Muito bom competindo, que eu isso. estou. É E genial, a, e mestre. a, É então, o que acontece? genial, mestre. É bom, isso é divertido. Agora, tem um aspecto aí que é o seguinte: o que que
você extrai disso no que diz respeito ao seguinte: você tem limitações que não lhe permitem mais realizar determinados movimentos em função do seu desgaste físico. Sim. O emocional está em 100%, o espiritual está 100%, sabe? A jovialidade está intensa, mas o corpo chegou um momento em que ele jamais não consegue. Então, o que você faz? Cresça, desenvolva-se, aprenda, porque cada coisa que você perdeu a possibilidade, a maleabilidade, a mobilidade de realizar, o que você faz para suprir isto? Então, é um aprendizado fantástico. Fantástico. Por exemplo, questão de equilíbrio. Né? Quer dizer, transformar esta derrota, entre parênteses, né? Sim. Mas numa vitória permanente, porque você está sempre buscando a superação. Quer dizer, se, por exemplo, o equilíbrio. Quer dizer, eu não caminho com equilíbrio como caminhava. Sabe? Então, o que eu encontro para estar melhor e para superar esta dificuldade, ao invés de simplesmente baixar a crista, eu sinto isso, eu sinto... Não sente nada, sabe? Então, a questão é você transformar vamos dizer, as derrotas que a vida lhe impõe em vitórias fantásticas de aprendizado, de superação, sabe, de positividade. Então, isso, para mim, é o grande elemento. Eu me considero melhor, muito melhor hoje do que era 20 anos atrás. Muito melhor. Quer dizer, meu corpo talvez não consiga repetir, não, talvez não, com certeza, não repetirá as performances de 20 anos atrás, mas a minha mente está 1000 vezes melhor. A minha capacidade está muito de interpretação. Aí eu passo a entender os elementos e os movimentos com mais profundidade. A lógica dos movimentos, sabe? Por que você faz... A dificuldade que você tem, quando você é forte, o teu corpo é saudável pra caramba, você consegue fazer 1000 coisas, você tem uma série de componentes aí que favorecem a realização daquilo. Agora, tira isso do caminho. O que você vai utilizar? O que sobra, Você vai né? utilizar o que sobra. O que sobra é exatamente a sua Mestre, capacidade. mestre, eu tô numa fase, eu tô com 53 anos, mas é interessante isso que o senhor tá falando, porque eu tô começando a sentir, e eu também, treino há 40 anos, mais 45 anos, né? E cheio também, meus ombros tudo roletado, punho machucado, enfim. Mas eu começo a sentir que tem uma outra coisa, sabe, para ser desenvolvida, é um outro tipo de movimento que não é aquilo que eu sempre achei que era. Eu estou passando por uma literalmente uma metamorfose de. Eu não sei se é isso, é uma pergunta que eu estou fazendo. É Exatamente. uma metamorfose. Assim, É. tudo que eu sabia e que eu sei até hoje, não é que está errado, mas não é aquilo, não é isso, sabe? É uma outra Exato. coisa. É outra coisa. Eu acho que esse aí é o caminho da grande vitória, né? Porque essa Nossa, vitória, demais, ela até me permanece, arrepia. né? Essa vitória permanece. Ela será eterna, ela vai acompanhar até o último momento. Porque Que justamente é coisa isso, legal isso. sabe? É que a questão, por exemplo, vamos dar um exemplo também de vitória sobre um aspecto que é comum a todos, a dor, né? As dores que a gente sente. Quer dizer, sabe, eu faço exercício todos os dias, justamente para que a minha musculatura esteja com capacidade suficiente para poder resistir aos problemas articulares. Ok? Bom, quando eu faço, dói. Então, a minha questão é o seguinte: dói, mas sem exagero. Quer dizer, eu não vou forçar em cima da dor, porque aquilo vai causar um trauma maior e o problema será maior depois. Mas então, qual é o caminho que deve ser seguido de maneira que você possa encontrar a melhor forma dentro das suas limitações e da sua capacidade? Então, aí você começa a descobrir coisas extraordinárias. Quer dizer, sabe? Os ombros doem. O que deve ser feito para que eu possa
criar uma resistência muscular nessas articulações, de maneira que eu não fique com os ombros pendurados e cabisbaixo e derrotado. Então, sabe, você vai indo, vai indo, vai indo. Por isso eu chamo de uma permanente jovialidade. Porque o que é? Você está em permanente busca da sua melhor capacidade. Por que todas as O senhor vezes está que em você me alerta convida, constante, né? alerta, exato. Toda vez que você me convida, ou que as pessoas me convidam Alerta para fazer uma constante live, em eu si vou. mesmo, né? Exatamente, porque é o exercício intelectual, o exercício mental. Eu preciso desse exercício, assim como o físico, tem que haver. Então, esse exercício é permanente. Então, por quê? Porque se nós baixarmos a Cristo, claro, e isso é triste, porque eu vejo as pessoas de terceira idade, às vezes, sabe, sendo derrotados quando havia muito caminho a ser seguido. Sem dúvida. Sabe? Então, e depois, o que acontece é que a longevidade é uma questão de conquista permanente. Quer dizer, sabe, é conquista a cada instante. Então, é uma luta por vitórias permanentes. Sabe? Não há nada mais prazeroso que isso. De eu me levantar, sair e dizer assim, poxa vida, eu estou 100%. Ah, mas você, às vezes, anda de bengala. E daí? Não faz E diferença daí, né? alguma. E daí? Não faz diferença alguma. Que Sabe? legal. A bengala foi incorporada nessa É muito situação aí bom, mesmo. como um negócio até curioso, aí ficou charmoso, tal, sabe? Mas porque Genial. eu preciso do tripé, né? De vez em quando precisa, porque às vezes a coisa está crítica. Mas então, isso Mestre, abate. um exemplo que a gente tem. Pode falar, mestre, pode falar. Não, e você, isso me abate? Não, não abate nada. Abate nada. A vaidade, muitas vezes, me tirou a bengala, sabe? Não, eu não preciso de bengala. Aí eu disse assim, peraí, vem cá. Você não precisa de bengala. O que a bengala está te causando? Conforto. Então vai lá, meu filho. Sabe? Se ela te causa conforto, te traz o conforto, você busca, então use a bengala. Sabe? Então, usar a bengala passou a ser um componente gozado, quer dizer, interessante e tal. Aí, sabe, aí o pessoal acha engraçado, eu já entrei, às vezes, numa academia, eu estava de bengala, né? Aí o pessoal olha para quem e diz, quem é esse cara? Quem é esse velhinho vem aqui fazer Não vai fazer bengala? nada. Não vai fazer nada. Aí o pessoal depois chama de mestre Yoda, né? Aquela figura do Yoda, né? Sim, sim, sim. Ah, Vai lá rolar a conversa pra caminhar, você ver o que exato, acontece. Vai lá, questão. Aí você começa a fazer, ensinar e aquele negócio todo e fazer os movimentos, aí o pessoal se fascina, diz, caramba, É como é que você fascinante, consegue de fazer fato. isso? Né? Como é que você consegue fazer isso? Não, como é É que eu não fascinante. conseguiria se eu não estivesse convencido de que eu sou capaz? De que eu sou capaz e estou me superando, e estou Exatamente. superando os obstáculos que ocorreram. Agora, para isso, eu não dou os três tapinhas, garanto a você. É genial, mestre. Sabe? Não há Genial. derrota nisso. Não há derrota nisso. Ah, sim. Então, olhando pelo prisma positivo e da positividade, são as permanentes vitórias. Vamos superar, vamos fazer, vamos acontecer. Então, poxa, mas aos 85 anos, e o que tem a ver 85, 45, 200? Não tem nada, sabe? O que tem a ver é o seguinte, nós temos uma missão, cumpramos a nossa missão, que é pagar, né? Você se desligar, né? Para você ir para um outro espaço, né? Meu caro, até aquele momento, você superou tudo o que era possível superar. E quando você busca o caminho eterno, com certeza você vai encontrar muito mais glórias e coisas que lhe darão muito mais prazer. Com certeza. Então, aquilo que você falou, os valores estão todos aí. O que a gente precisa é encarar esses valores, entender esses valores, adaptar-se às transformações desses valores, porque eles passam por transformações. E transformações, às vezes, são muito sensíveis, muito sérias. Sim. Falou, por exemplo, a perda é uma derrota. Não, a perda é uma vitória. Perda que eu digo, eu perdi filho, perdi uma filha. Sim. Nunca fui derrotado por isso. Aliás, Agora, mestre, eu lembro uma vez o senhor dando
um curso de formação para a gente. O senhor falou desse fato e disse que quando o senhor perdeu a sua filha, no dia